Quando Jesus veio, nasceu dentro do seu ministério, escolheu os apóstolos. Aí Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus. Até aquele período existiu reino contra reino? Não. Ok. Aí veio o ministério dos apóstolos. E Jesus proferiu a profecia para ele. Logo então, nação contra nação, os apóstolos viram que, parte se cumpriu. Reino contra reino, até 66 depois de Cristo, não existiu. Reino contra reino vai ocorrer com a briga dos 4 generais. Vou colocar generais para simplificar o raciocínio. Mas a guerra entre os 4 imperadores. Que veio um, não era imperador, tornou-se, guerreou com outro que era romano, que era um general de uma outra província, ou um procurador, ou um governador. Houve a briga e tornou-se imperador, aí veio um outro, ou seja, aí houve sim reino contra reino. Isso se dá no ano dos 4 imperadores. Olha o que eu estou afirmando. O reino contra reino existiu quando surge a briga dos 4 imperadores. Mas preste atenção, tem um detalhe sublime. Vamos ver se vocês vão captar do que eu já falei aqui a respeito de cumprimento profético, tá? Acorda para a realidade e sai desse transe hipnótico agora mesmo. Hoje a Casa dos Mitos vai cair, de forma definitiva, diante dos seus olhos cansados de tanta cegueira deliberada. Você passa a vida inteira repetindo que a Bíblia é a verdade absoluta. Mas a verdade nua e crua é que você nunca teve a coragem ou a inteligência de confrontar o texto com a história real. Eu trouxe para vocês um corte cirúrgico do professor Fábio Sabino, que não brinca com achismos de igreja. Ele trabalha com a exegese técnica e a cronologia implacável dos fatos. Ele vai desmascarar a falácia das profecias de Mateus 24, com a precisão de um bisturi. Vai provar que, se os supostos ouvintes de Jesus morreram antes dos eventos, então a sua palavra é uma fraude. Assista agora e tente sustentar o seu dogma depois dessa surra de realidade. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Lembrando que eu estou provando para vocês que eram questões comuns, tá? Questões comuns, vamos lá. Continuo na nação contra nação. O contexto, agora sim, ó. O contexto histórico depois de Jesus. Preste bem atenção agora. Nação contra nação. O que viria a ser nação contra nação? Existiu? Vamos lá. Depois do ministério de Jesus, a sequência continuou do quê? Do que vinha acontecendo já lá atrás, conforme já expliquei aqui agora. No plano de nação contra nação, a primeira crise importante é a violência entre gregos e judeus em Alexandria, que aconteceu em, aqui ó, 38 depois de Cristo. Se coloca que Jesus morreu em 33, cumpre-se a profecia nação contra nação? Volto. Se tratava de uma profecia? Não. Por quê, professor? Porque era algo que já vinha existindo, é isso que eu estou provando, tá? Algo que já vinha existindo, mas, preste bem atenção, vamos colocar aqui sim, ok? Ó, para ajudar na didática, tá? Vamos colocar então que em 38 cumpriu-se a primeira parte da profecia de Mateus, tá? Que em 38 depois de Cristo surgiu nação contra nação ou povos contra povos. Quem? Gregos e judeus em Alexandria. Nação contra nação. Povos, pessoas contra pessoas. Em 38, sob Gaio Calígula, tá? O conflito em Alexandria em 38 pode servir como exemplo de hostilidade étnica, convulsão política. Isso é nação contra nação, mas não prova, em sentido estrito, a expressão reino contra reino. Nação contra nação é uma coisa, reino contra reino é outra história. Até aqui, ok, está sendo comprovado. Em 38, nação contra nação, tá?
Aqui se encaixa em etnos, epi-etnos, nação contra nação ou povo contra povo. Porque ali o que se vê é sobretudo, por que nação contra nação? O que é nação contra nação? Choque entre grupos étnicos cívicos. Isso é o que caracteriza a nação contra a nação. Não guerra entre dois reinos constituídos. Deu para entender a diferença entre o que é nação contra nação e reino contra reino agora? Essa é a diferença. Então, uma parte que da profecia no ministério de Jesus, ou após o ministério de Jesus, em 38 depois de Cristo, maravilha. Está se cumprindo. Tem que ser justo. Nação contra nação. Vamos lá também. Existiu, em 66 depois de Cristo, o conflito de Cesareia Marítima. A cidade de Cesareia Marítima tornou-se um dos focos imediatos da crise. Crise entre o quê? Judeus e gregos e sírios agora. Nação contra nação. Funcionando como ponto de ignição da revolta maior. Segundo Flávio José, o conflito começou a partir de tensões cívicas religiosas e disputas por direitos na cidade, culminando em violência aberta e massacre de judeus por populações gentílicas locais. José vai colocar mais de 10 mil nas suas obras. Então, isso é nação contra nação. Esse episódio foi um dos gatilhos diretos da Guerra Judaica, da em 66 a 70, com a destruição do templo, na qual forças romanas, sob Vespasiano, foram inicialmente enviadas para conter o quê? A rebelião. Isso não é reino contra reino. Tudo isso que aconteceu em 66, olha qual data nós estamos. Depois de Cristo, é nação contra nação. Opa, beleza. Até aqui, do que, vamos colocar, do que Jesus proferiu como profecia, não sendo, tá? Já expliquei por que não, mas vamos colocar para a questão didática. Está se cumprindo. Beleza. Reino contra reino. Veja bem, nós vemos nação contra nação em 66. Até aqui, preste atenção, até aqui, quando Jesus, colocando a didática, Jesus nasceu, escolheu os apóstolos, deixa eu tirar a parada de compartilhar a tela para explicar melhor isso aqui. Quando Jesus veio, nasceu, dentro do seu ministério, escolheu os apóstolos, escolhendo os apóstolos, aí Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus, até aquele período existiu reino contra reino, não. Ok. Aí veio o ministério dos apóstolos, e Jesus proferiu a profecia para eles. Logo, então, nação contra nação, os apóstolos viram que, parte se cumpriu. Reino contra reino, até 66 depois de Cristo, não existiu. Reino contra reino vai ocorrer com a briga dos 4 generais. Vou colocar generais para simplificar o raciocínio. Mas a guerra entre os 4 imperadores. Que veio um, não era imperador, tornou-se, guerreou com outro que era romano, que era um general de uma outra província, ou um procurador, ou um governador, houve a briga e tornou-se imperador, aí veio um outro, ou seja, aí houve sim, reino contra reino. Isso se dá no ano dos 4 imperadores. Olha o que eu estou afirmando. O reino contra reino existiu quando surge a briga dos 4 imperadores. Mas preste atenção, tem um detalhe sublime. Vamos ver se vocês vão captar do que eu já falei aqui a respeito de cumprimento profético, tá? Como que é, Dr. Rogério Cascale? Quero saber novamente no Dr. Cash. Obrigado aí, você no Instagram. É só me convidarem que eu irei, tá? Só me convidarem que eu irei. Pode deixar. Obrigado, pastor Azevedo. Obrigado pelo carinho. Fala, meu amigo Marlon. Um abraço para você, Marlon. Marlon, é um amigo meu.
um excelente músico da Vai-Vai, toca um samba, canta um samba, toca um banjo, cavaquinho. Bom, um abraço também pro Digão. É onde tem chorinho do Digão. É mesmo, lembrei, se der, vou dar uma passada no chorinho do Digão. Marlon, um abraço para você, um abraço pro Digão, um abraço para todo mundo, pessoal de Samba de Terreiro, um abraço também. Meu coração, meu amor Emil, a Emily, a minha sogra, enfim, um beijo no coração de todos aí também, tá? Não dá para ficar mandando beijo para todo mundo não, gente, mas para todos os meus grandes amigos aí, uma excelente noite para todos vocês, tá bom? Beleza, Rogério, fico na guarda aí. Já está, te chamo para aliarmos. Abraço, obrigado e um abraço para você também. Continuo. Vamos lá? Ficou claro, gente? Olha o que eu estou dizendo. Eu já estou colocando até o esboço para não pecar e não errar. Vamos lá, então. A questão dos 4 imperadores. O que se diz? Preste atenção. Após, vou marcar aqui, o suicídio de Nero, em 9 de junho de 68 depois de Cristo, o Império Romano entrou em crise de sucessão, ou seja, quem sucederia Nero, ok? Então, Nero suicidou, está morto, entra uma crise, quem estará no lugar de Nero? Enfim, o Senado romano, questão política, reconheceu como imperador Galba, que até então governador da Hispânia Tarraconense, que entrou em Roma no final de 68 depois de Cristo. Ok. Em 1º de janeiro de 69 depois de Cristo, até então aqui ainda não existe reino contra reino. Em 69 depois de Cristo, aí sim, as legiões da Germânia Superior e Inferior recusaram jurar lealdade a Galba e proclamaram por conta própria Imperador Vitélio em Colônia. Olha o BO que aconteceu dentro do Império Romano. Isso já em 69. Enquanto isso, em Roma, Otão organizou um golpe. Galba foi assassinado em 15 de janeiro de 69 depois de Cristo. Otão foi proclamado imperador pela guarda pretoriana. Olha que BO. Era um balaio de gato. Era um balaio de gato. Mas isso é algo incomum? Não. Algo que aconteceu lá atrás, dentro do Império Romano. Era a sede pelo poder, a busca pelo poder, que aí foi reino contra reino dentro da mesma instituição. Mesma coisa hoje. É que eu não sou muito fã da política, né? Como os partidos políticos, né? É uma guerra. É da direita, é da esquerda, do centrão, é reino contra reino, dentro da mesma instituição, que é o Parlamento Federal, o Parlamento Estadual, sei lá, o que seja, tá? Só para simplificar, não venha com política não, que eu não lido com política, nem de política eu gosto. Ficou claro? Ficou claro ou não? Ok. A disputa entre Otão e Vitélio levou à primeira batalha de Bedriaco em 14 de abril de 69. Agora nós temos a guerra. Perto de Cremona, no norte da Itália, onde as forças de Vitélio derrotaram Otão, reino contra reino. As tropas envolvidas incluíam legiões da Itália e da Germânia, além de auxiliares de diversas origens provinciais. Após a derrota de Otão, Otão cometeu suicídio em 69, dia 16 de abril. E Vitélio foi reconhecido como imperador de Roma. Entretanto, no Oriente, já outro ponto geográfico, as legiões dos soldados romanos estacionadas na Síria, Judéia, aí o povo judeu, Egito, proclamaram imperador Vespasiano. Vocês estão vendo que cada um elegia quem queria? Pois bem, só que cada um quer estar no poder, então é reino
Isso é reino contra reino. Aí proclamaram imperador Vespasiano em 1º de julho de 69 depois de Cristo, com o apoio decisivo do governador da Síria, Muciano. Bom, o conflito final ocorreu na Segunda Batalha de Bedríaco, em outubro de 69, novamente na região de Cremona, onde as forças de Vespasiano derrotaram a de Vitélio. Roma foi invadida por tropas favianas. Vitélio foi executado em 20 de dezembro de 69. Pouco depois, o Senado reconheceu oficialmente Vespasiano como imperador. E aconteceu o quê? Acabou-se o reino contra reino. Agora é a pergunta que não quer calar. Preste bem atenção. De todo esse fundo histórico que eu acabei de ler para os senhores, para as senhoras e senhoritas, eu digo aqui agora, cumpriu-se essa profecia por Jesus ou não? Cumpriu ou não? Responda para mim no chat agora. Obrigado, Milton, um abraço. Responde para mim no chat. Cumpriu ou não a profecia de Jesus? Ó, nação contra nação, cumpriu. E reino contra reino, cumpriu? Acabei de ler tudo fundo histórico. Sejam sinceros, se não cumpriu, por qual razão não cumpriu? Vamos ver se vocês sabem da resposta agora. Cumpriu ou não cumpriu? O que vocês me respondem aí, por favor? Por que não? Vocês estão falando que não, mas tá. Por qual razão? Por que não se cumpriu? Me dê o fundamento agora. Me dê o fundamento. Por que não se cumpriu? Qual o fundamento? Agora eu quero o fundamento. Tá todo mundo falando, não, negativo, não cumpriu. Então, mas por qual fundamento vocês querem me provar que não se cumpriu? Qual fundamento? Eu vou ter que ter um fundamento. É isso que eu faço nas aulas, tá vendo? Não é só chegar e dizer, não se cumpriu, mas por qual razão não se cumpriu? Sim, não está errado o argumento de vocês, mas eu quero um fundamento melhor. Vamos supor que você é igual, eu lido com os fundamentalistas. O Exu Brasinha diz assim, não cumpriu, pois já ocorriam tais coisas durante esse período. Sim, não está errado o argumento, mas eu quero um fundamento melhor. Isaías diz, porque existia a possibilidade de acontecer, tá vendo? A aula vocês captaram, mas tem um detalhe que vocês ainda não captaram. Tem um detalhe que ainda não foi captado. Ô, Lucinete, parabéns, 14/4, meu aniversário, eu mando um abraço para mim, professor, um abraço para você, Lucinete. Parabéns, e ainda tem um detalhe que vocês não captaram. Não, Judaci, não, colocando, não, reino contra reino, não deixa de ser também. É reino contra reino, não deixa de ser. Ah, agora sim, alguém respondeu. É isso, Flávio, é isso mesmo, tá vendo? Porque os apóstolos morreram e não viram acontecer, gente. É isso. É isso, senhores. Ah, professor, isso. Ficou claro? Veja bem. Você tem, gente, aqui, por isso que eu falo, tem que ter fundamentação. Sim, eu coloquei, existem várias, mas a fundamentação maior, lembra que eu falei no início? Para que a profecia seja verdadeira, é necessário que eu, que ouvi a profecia, presencie o cumprimento daquilo. Eu dei a deixa lá atrás, só que muitos não captaram. Os apóstolos não estavam vivos, senhores. Vamos lá novamente. Quando é que surgiu o reino contra reino no Império Romano? Após a morte de quem? Preste atenção ali aqui. Vamos ver se vocês captaram. A morte de quem? Os 4 imperadores guerrearam reino contra reino após a morte de quem? Escreva aí no chat para mim, por favor. Olha como é fácil agora. Aí, tá vendo como fica fácil agora? Tá vendo como fica fácil agora o entendimento? Isso, senhores. Nero, senhores. Nero. Só após a morte de Nero. E quem é os apóstolos? Vou colocar, vai. Pedro e Paulo morreram no período de qual imperador? De qual imperador?
Pedro e Paulo morreram? Segundo fontes históricas, ou melhor, patrística. Na gestão de Nero, senhores. Só que a guerra dos 4 imperadores não se dá em 68, se dá em 69. Logo, quem teria que contemplar seria quem? Os apóstolos. Volto, gente. Tiago foi um dos apóstolos, filho de Zebedeu? Foi. Vamos lá agora? Tá vendo como é simples? Por isso que eu falo, isso é fundamentação. Aí sim, você tem bases sólidas. Vamos lá? Vamos lá, então. Cadê o reino? A problemática está justamente nisso. A morte dos apóstolos. O chamado Ano dos 4 Imperadores. 68, finalzinho de 68, morre Nero. Aí se dá em 69. Pode ser classificada como reina contra reino? Pode. O caso apresenta um problema exegético relevante, pois ele, reino contra reino, ocorreu após a morte da maioria dos apóstolos. Porque o único que diz que sobreviveu, a tradição colocará, foi João. Só que a profecia de Jesus não poderia cumprir-se para um. Tem que cumprir para todos. Para certificarem que ele se tratava de uma profecia. Continuo. O que impede sua utilização como cumprimento direto, dentro do horizonte imediato dos ouvintes de Jesus. Então teria que ter isso? Teria que ter, ok. Tiago, filho de Zebedeu, foi apóstolo? Foi. Se eu respeitar o contexto de Marcos 13, Tiago foi o primeiro que morreu. Morreu quando? Está lá em Atos. Morreu em 44 depois de Cristo. 44. E Pedro? O documento mais antigo é a carta conhecida como 1 de Clemente, que menciona o sofrimento da morte de Pedro como exemplo para a comunidade cristã. Posteriormente, aí que o pai da igreja, Eusébio de Cesareia, ao citar tradições anteriores como Orígenes, associou a morte à perseguição de Nero. Isso entre 64 a 67 depois de Cristo. Logo, então, Pedro não presenciou reino contra reino. Embora os detalhes específicos, crucificação de Pedro e decapitação de Paulo, sejam mais tardios, o núcleo histórico, morte em Roma sobre Nero, é amplamente aceito na pesquisa. Aqui é uma comprovação histórica? Não, gente. Um outro problema que se tem. Você não tem comprovação histórica pura da morte de todos os apóstolos. Com exceção de Atos dos Apóstolos a respeito de Tiago, filho. O que se tem de Pedro, Paulo e dos demais apóstolos são questões de tradição. Isso não se trata de uma comprovação. Mas, preste bem atenção, aceitando a tradição, como houve a perseguição de Nero sobre os cristãos, devidamente o incêndio que existiu, e pesou sobre quem? Sobre os cristãos. Então, o consenso acadêmico é que a maioria dos apóstolos morreram na perseguição de Nero aos cristãos, se deu em 64 a 67, ou 68, que foi a morte de Nero. E reino contra reino se dá em 69. Logo, então, a profecia de reino contra reino não se cumpriu. Aí nós temos o quê? Nós temos, então, até esse presente momento, a mentira de Jesus. Ficou fácil agora? Entende? Respeitando a literalidade do texto. Hermenêutica é isso. Eu respeito o que está escrito literalmente e eu tenho que analisar, agora, historicamente, se houve o cumprimento daquilo, gente. Isso não é ofender. É isso que as pessoas não sabem separar, não posso fazer nada. É que o preconceito formado, a crença e a fé, atrapalha esse tipo de raciocínio. Agora, vocês têm que me provar o contrário. Entende agora? Para dizer que Jesus não mentiu,
Vocês têm que me provar que existiu reino contra reino. Só mais nação contra nação aconteceu. Não é válido? Não, acho que não. Então, o seu Jesus é pela metade? Entende, gente? Sabe? Então, não tem como trazer argumentos chulos para isso. Tem que ser dentro da sua totalidade. Ah, professor, mas não pode ser para os dias de hoje? Não! Quando eu terminar a aula, vai ter o link, tá, senhores? Quando terminar a minha aula, tá bom? Ficou claro, senhores? Vamos lá. Não acabei ainda, não. Eu só tratei de nação contra nação, reino contra reino. Agora vamos falar da fome, peste e terremoto. Vamos ver se cumpriu? Ei, professor, vamos lá. Isso é aula. Vamos, bora. Vamos agora para as outras partes da aula. Vamos ver se ocorreu ou não ocorreu. Tem que existir dentro de sua totalidade. Poderia parar por aqui? Poderia. Eu poderia parar por aqui. Não houve a comprovação histórica. Os apóstolos estavam mortos. Tá? Tem que ser a totalidade, porque essa é a regra contextual e dos respectivos destinatários. Vamos lá, então. Vamos para o próximo tópico, que é justamente sobre, que me para a memória, acho que é a fome. É isso, a fome, gente. Vamos lá? Fome. Vou sempre usar o conceito, para vocês entenderem, antes e após, tá bom? Fomes e pestes antes do ministério de Jesus. No campo das fomes e pestes antes do ministério de Jesus, uma das evidências históricas mais nítidas encontra-se onde? Na Judéia. Durante o reinado de quem? Herodes o Grande, senhores. A fome na Judéia e Síria. Quem vai dizer? Flávio Joséfo. Relatou que no 13º ano do reinado de Herodes, normalmente situado em 25 a 24 a.C., ocorreu uma seca contínua na Judéia e na Síria, que devastou a produção agrícola. Opa, antes de Jesus. Então, algo que vinha acontecendo naturalmente. Segundo ele, a terra tornou-se estéril e houve escassez severa de cereais, levantando-se uma crise alimentar significativa. Então, antes de Jesus, já temos algumas comprovações que existiu a fome. A peste, vamos para a peste. Joséfo também, nesse período, dessa fome, dessa escassez, na Judéia, nesse período, na época de Herodes o Grande, acrescenta como consequência da mudança forçada na dieta da população. Surgiram doenças que evoluíram para uma condição descrita como pestilentia de Cisae. Isso é uma doença pestilencial associada à fome, conhecida como peste negra ou peste bubônica. Então, existiu, como se fosse que nós tivemos aqui no mundo, Covid e tantas outras que já passaram. Tantas doenças que já passaram. Vou pegar a rubéola, sarampo, antigamente era considerado como peste, porque não existia uma cura, um antídoto. E era algo em grandes proporcionalidades. Isso chama-se peste. Não é algo isolado dentro de um bairro. Tá? Então é algo de uma grande proporcionalidade que se expande de uma forma muito rápida. Isso sim é peste. Então existiu uma peste, qual período? De 25 a 24 antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo, ok? Beleza? Gravaram aí? Gravaram, né? Ok. Beleza. Então, existiu nesse período. Fome. Aconteceu em Roma. Isso antes de Jesus, tá, gente? Ainda. No caso de Roma, há também evidência, claro, de que a combinação entre fome e doença já ocorria antes do período do ministério de Jesus. O historiador Dio Cassius registrou que no ano 22 a.C., os romanos foram levados a uma situação extrema em decorrência de doença e fome, indicando uma crise que envolvia simultaneamente escassez alimentar e enfermidade. Então, antes de Jesus, em Roma também aconteceu. Agora, no ministério de Jesus, vamos lá? No campo das fomes posteriores ao ministério de Jesus,
O evento historicamente mais seguro, é o que está na Bíblia, tá? É a grande fome ocorrida na Judéia, no reinado de Cláudio, geralmente datada em 46 e 48, que está lá em Atos 11, 28. Só tem um problema aqui. Qual o problema? É que em Atos 11, 28, que menciona essa crise, ao relatar quem trouxe a profecia, foi Ágabo. E agora? Existe, então, dupla profecia? E agora, quem foi o profeta verdadeiro? Foi Jesus ou foi Ágabo? Literalmente, nenhum dos dois, Senhor. Porque os dois estão inserindo questões do que é comum. Você começa a visualizar exemplo. Vou dar um exemplo aqui, quer ver? Simples. Se alguém chegar para você hoje e falar assim, gente, o gás vai aumentar, o combustível vai aumentar, por conta do quê? Por conta do quê? E se trata de uma profecia? Gente, teremos escassez de alimento. E se trata de uma profecia? Não. Basta você olhar o quê? O cenário mundial. É só olhar o cenário mundial. Então, pessoas escrevem, ou nesse período, eles estão escrevendo em cima de um cenário que eles estão vivendo, senhores. De turbulência, de agitação. Só pegar o livro de Atos vai dizer, quando Gamaliel se levanta, a respeito dos apóstolos, ei, fique em paz, por esse dia levantou Teudas, levantou outro, dizendo serem alguma coisa. Então, situações daquele período. Entende como são as coisas? Então você pode dizer, irmão, vou profetizar que vai faltar o gás. Há uma probabilidade? Há. Há uma probabilidade. Vai faltar gasolina? Há probabilidade? Há. Faltar em que sentido? Ou no sentido literal, ou no sentido de tanto aumentar que ninguém vai conseguir comprar. Vai faltar. Vai, se não tem transporte, não tem diesel, tem alimentação? Não tem. Então existem coisas que é simples de observar. Só que na cabeça de algumas pessoas, não. Elas não conseguem tirar o cabresco e analisar tudo ao seu redor. E naquele período, não era diferente. Não era diferente. Não tinha diferença alguma. Ok? É isso. Depois de uma aula dessas, o que resta para você, crente? É apenas o silêncio constrangedor. Você percebe agora que baseou a vida inteira em um castelo de cartas, construído sobre a areia da ignorância. O que o professor Fábio Sabino acabou de fazer não foi apenas uma explicação acadêmica. Foi o sepultamento definitivo da credibilidade messiânica de Jesus, dentro de uma análise séria e brutal. Perceba a gravidade do que foi exposto aqui. E tente, se for capaz, usar o seu cérebro para algo além de repetir amém. Pense fora das frases feitas que o seu pastor despeja no seu ouvido, todo domingo, em troca do seu dízimo. Jesus, segundo os evangelhos, afirmou categoricamente que aquela geração não passaria sem que tudo acontecesse. Ele deu sinais específicos. Citou nação contra nação e reino contra reino como evidências imediatas. Mas a história, a arqueologia e os documentos da época cospem na face dessa narrativa. Eles nos dizem que Jesus falhou miseravelmente na sua previsão, ou que os escritores inventaram tudo décadas depois. A análise técnica é implacável e não se curva ao seu sentimentalismo religioso de domingo. Quando Sabino separa nação contra nação, de reino contra reino, ele destrói a sua última desculpa teológica. Não adianta dizer que qualquer guerrinha serve, pois o critério jurídico é outro. Conflitos étnicos em Alexandria ou Cesareia eram comuns. Aconteciam séculos antes de qualquer Messias abrir a boca. Mas quando entramos no critério de reino contra reino, o cenário histórico esmaga a sua fé. O ano dos 4 imperadores, em 69 d.C., foi o ápice do caos político em Roma. O império se despedaçou entre Galba, Otão, Vitélio e Vespasiano. Seria o cenário perfeito para a profecia, se não fosse pelo detalhe que mata o seu texto: a cronologia. Se a profecia foi feita para os ouvintes diretos de Jesus,
Como eles poderiam estar mortos no dia do cumprimento? Como é possível que o sinal tenha ocorrido quando quase todos os apóstolos já estavam apodrecendo em covas? Tiago foi passado na espada em 44 depois de Cristo, décadas antes da suposta profecia se realizar. Pedro e Paulo foram vitimados por Nero antes de 69. Quando a verdadeira guerra de reinos estourou, os olhos que deveriam testemunhar o sinal já tinham virado pó. Isso não é um detalhe irrelevante. É o checkmate definitivo na onisciência do seu mestre. Uma profecia que se cumpre após a morte das testemunhas indicadas é um erro de cálculo ou uma mentira descarada. Você foi treinado para ignorar esses anacronismos e para fazer uma ginástica mental digna de um circo. Dizem que a profecia era para o futuro distante, mas o texto grego é claro como o dia. A intenção era para aquela geração específica. E se não aconteceu para eles, o resto é apenas invenção tardia. O que você chama de profecia é, na verdade, uma tentativa desesperada de validar um personagem que falhou. É revoltante ver como a estrutura religiosa se mantém através da manutenção da sua burrice. Você prefere acreditar em revelação espiritual do que admitir que o calendário histórico desmente o seu livro. O professor Sabino foi cirúrgico ao mostrar que nem mesmo a tradição da igreja consegue salvar esse desastre. Se aceitarmos a morte de Pedro sob Nero, aceitamos que Pedro morreu sem ver a promessa de Jesus se cumprir. Se Pedro não viu o que Jesus garantiu que ele veria, então a conclusão lógica é que Jesus mentiu para Pedro. É uma matemática simples, mas que dói no seu ego inflado. Você se sente especial por acreditar em uma mentira que sobreviveu à força da espada e do medo do inferno. Mas diante da luz da ciência bíblica, o seu mestre não passa de um profeta falho. Ele errou a data, errou o alvo e errou a sequência dos fatos. Olhe para o seu livro sagrado agora e tente não sentir o peso da decepção intelectual. Ele é apenas um amontoado de relatos de homens limitados, tentando dar sentido ao caos do primeiro século. A militância ateia não é sobre ódio, é sobre a libertação necessária de mentes aprisionadas. É sobre não aceitar mais que mitos da Idade do Bronze ditem como você deve raciocinar hoje. Se a autoridade profética de Jesus é provada falsa, por que você ainda está ajoelhado? Por que continua sustentando templos de luxo que vendem esperança baseada em erros brutos? A mentira de Jesus, como o professor colocou, é uma constatação exegética e não uma ofensa gratuita. Se ele disse que aconteceria para eles e não aconteceu, a sua religião perde o chão. Não existe meio termo na lógica pura. Ou a profecia se cumpriu no horizonte dos ouvintes, ou ela é um lixo histórico. A história de Roma é o carrasco da sua teologia. E o ano de 69 é a lápide da sua esperança. Saia dessa caverna de incenso e promessas vazias e venha contemplar a luz da razão humana. O mundo real é muito mais fascinante, sem a necessidade de inventar deuses mortos. Você foi enganado por séculos de tradição. E a pior parte é que você ainda defende o seu enganador. Deixe de ser um escravo intelectual e use esse choque como seu verdadeiro despertar. A história não deve favores ao seu dogma. E a cronologia não se curva diante da sua oração. O mito foi exposto, a fraude foi revelada, e agora você precisa escolher a verdade nua ou o conforto do erro. A verdade não se importa com o seu conforto. Ela simplesmente destrói o que é falso. E a verdade final é que o seu Jesus profético foi reprovado no tribunal implacável da história.